hoje, cria em mim um coração puro. Oração de Davi, baseado no que nós estudamos domingo passado. Domingo passado, estudamos que uma hora a conta chega. E vimos pelos textos que uma hora chegou a conta na vida de Davi. Ele pagou um preço caro por um grande erro que cometeu. Estudamos, aprendemos algumas coisas. E na vida de Davi, já que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, olha o que mudou na vida dele quando ele cometeu esse grande erro. Quero ler com você, texto muito conhecido, Salmo 51. Um salmo de Davi, clamando ao Senhor misericórdia por conta daquele grande erro que ele cometeu. Se tiver alguém ao seu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Ele citou essa expressão de tema hoje: crie em mim um coração puro. Salmo 51, versículo 1 em diante. O texto diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4, ele orando ao Senhor, ele escreve: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Aí ele tenta se justificar diante do Senhor, ou justificar o ato dele. No versículo 5 ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Versículo 6 ele escreveu: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Versículo 7, novamente ele pede ao Senhor e fala: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Versículo 9, ele pede ao Senhor: Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Versículo 13, ele diz: então, com essa mudança, com esse novo coração, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14, ele disse: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Versículo 15, ele complementa no 14: e a minha língua aclamará a tua justiça. 15, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Versículo 17, e último desses que quero ler, tem mais umas, vamos até o 17, ele escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Só até aí. Davi, ele escreveu, ele falou com Deus, foi escrito esta palavra, este papo, esta oração dele para com Deus. Ora, por quê? Ele reconheceu o seu pecado, ele errou. Falou: Senhor, me perdoa pelo sangue que eu derramei. Senhor, me perdoa pela loucura que eu cometi.
Senhor, tem misericórdia de mim. Como a gente já viu aqui, ele poderia até, como muitos outros, tentar pagar, tentar dar dinheiro, tentar fazer alguma coisa para compensar o seu erro, e na verdade ele sabia que errou. Esse talvez seja o maior problema da humanidade hoje. A humanidade sabe que está toda errada, sabe que está longe de Deus, mas eles não reconhecem. Tem pessoas dentro da igreja que estão cheias de pecados, a conta está chegando, está vindo. E em vez de ele pedir ao Senhor, Senhor, crie em mim um coração puro, ele está pedindo ao Senhor, Senhor, me abençoa com isso, o Senhor me abençoa com aquilo, o Senhor me abençoa com aquilo outro. Como a gente sempre estuda aqui, é difícil hoje nas igrejas você encontrar pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, pessoas que querem viver uma vida renovada, uma vida saudável espiritualmente falando diante de Deus. Hoje as pessoas só querem ser abençoadas e continuam cometendo os mesmos erros, continuam falando as mesmas coisas. Ora, o que acontece? Simples, uma hora a conta chega, e nós estudamos sobre isso domingo. Na vida de Davi, a conta chegou, ele pagou um preço caro por aquilo que ele fez. E quando Natã, o profeta então da época, foi ter com ele, Natã disse, contou uma história, nós lemos aqui no domingo, e ele disse, olha, você é esse cara, você que fez esse erro, você que cometeu essa atrocidade, você jamais poderia ter feito isso. Aliás, Deus falou através de Natã, dizendo para ele o seguinte, escuta, você, tudo que você tem, você tinha tudo do bom e do melhor, e se você me pedisse, eu te daria até mais. Ou seja, Deus falou para ele, você não precisava fazer o que você fez para ter prazer. Você não precisava fazer a atrocidade ou cometer a atrocidade que você cometeu para ter, por exemplo, mais uma mulher. Você não precisava. Mas você começou de uma forma e esse erro foi te levando, foi te enganando, e você chegou a cometer um erro terrível. E por conta disso, você vai pagar. Naquele momento que ele ouviu isso, o que ele fez? Ele falou, poxa, eu pequei contra o Senhor. Ele falou, Senhor, me perdoa. E aí Natã imediatamente falou para ele assim, Deus ouviu a tua oração, Deus te perdoou. Só que é o seguinte, a conta você vai ter que pagar. E a gente viu domingo aqui o que aconteceu. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele tinha um relacionamento com Deus tão profundo, tão tete a tete, tão gostoso, que ao contrário do seu antecessor Saul, que cometeu um grande erro desobedecendo a Deus e pagou também caro por conta disso, perdeu o reinado, Davi ao contrário, Davi vai e se coloca diante de Deus e ora desta forma que está relatado. Ele começa a se expor diante de Deus, e eu entendo que hoje muitos cristãos, que se dizem cristãos, que estão talvez dentro das igrejas cantando, batendo palma, e você olha, você fala assim, nossa, está tudo bem, na verdade não está, está cheio de gente doente, está cheio de gente doente fisicamente, principalmente espiritualmente. Tem pessoas que estão perturbadas dentro das igrejas, tem pessoas que estão passando por dificuldades terríveis. Poxa, pastor, mas todo mundo passa por dificuldades. Sim, mas existem pessoas que estão passando por dificuldades porque elas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento profundo com Deus, você se apresenta diante dele, a primeira coisa que você faz é tentar encontrar dentro de você qual é a coisa que está, qual é o erro que você cometeu, que está te levando àquilo, a viver aquela situação. Foi o que Davi fez. Imediatamente quando ele ouviu a acusação de Natã, ele caiu em si. E ele escreveu ele orou esta oração tremenda que foi descrita aqui, de uma forma assim, abrindo o coração. E não adianta se esconder de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que você pensa, Deus sabe o que você fala, fora da igreja, dentro da igreja, fora da tua família, dentro da tua família. Deus sabe o que você fala, Deus sabe o que você pensa, Deus sabe a hora que você acorda, Deus sabe a hora que você vai pensar em dormir, Ele já sabe que hora que você vai dormir. Deus já sabe o final da minha vida, o final da tua vida, já está tudo certo, Ele sabe. Ou seja, não adianta se esconder. E Davi sabia disso. E por que ele sabia? Porque ele conhecia Deus, ele se relacionava com Deus. E nessa relação, ora, ele pede ao Senhor algo que talvez poucos cristãos hoje no século 21 pediram.
Essa frase já virou música, já virou canção evangélica. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Existem canções e mais canções que falam disso, mas são só canções. E o que eu quero entender com os irmãos aqui nessa noite é que nós mortais, nós podemos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Depende de mim e depende de você, se eu e você desejamos ter esse relacionamento. Como eu disse, Davi, ele tinha um coração voltado ao Senhor, e apesar dos seus erros, ele clamou por misericórdia. E Jesus ensinou algo maravilhoso. Mateus capítulo 5, versículo 8, com a ajuda dos irmãos lá, do telão ali, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Qual pessoa não gostaria de se encontrar com o seu Deus pessoalmente, com o Deus vivo pessoalmente? Qual de nós? Eu acredito que todos os cristãos sonham com isso. Mas quando alguém não tem uma vida de intimidade com Deus, você fala assim: poxa, pastor, mas todos nós somos pecadores. Sim, nós pecamos. Existe uma diferença de pessoas que vivem na prática do pecado, e existem pessoas que já viveram na prática do pecado, mas hoje são pessoas que fogem do pecado, ainda cometem um outro erro, mas não vivem mais aquela vida prática de pecado que a maioria das pessoas hoje vive. Então nós encontramos no mundo hoje pessoas que têm um coração, entenda coração que a Bíblia diz, que Jesus falou. Coração é isso aqui, é sua mente. Essa é a mente que nós temos, isso é o nosso coração. É esse coração que a Bíblia fala, é esse coração que Jesus disse: do coração do homem saem os maus desígnios, os maus pensamentos, os maus desejos, saem do coração do homem. Então Davi, depois que ele pecou, ele olha e fala assim: Senhor, me dá um novo coração, me dá uma nova mente. Senhor, eu quero viver um jeito diferente. Inclusive nas entrelinhas ele diz: Senhor, acrescenta na minha mente palavras para que a minha boca possa dizer. Acrescenta na minha mente pensamentos para que eu possa tê-los e levar as pessoas. Senhor, coloca uma nova canção na minha boca para que eu possa cantar em adoração a Ti. Ou seja, Davi está falando o seguinte: eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais viver assim, eu quero viver uma nova vida, Senhor. Então começa pela minha mente, me dá um novo coração. E como eu disse aqui, Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus ensinou naquele sermão chamado Sermão do Monte foi isso: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Aí você pergunta talvez assim: pastor, mas o que é ter um coração puro? O que é ter um coração puro? Será que o meu coração, será que o teu coração tem muitas manchas? Você deve saber melhor do que ninguém. Essas respostas de coração puro, elas só podem ser comparadas a Jesus. Ou seja, Jesus, como eu sempre disse aqui, ele é o protótipo de Deus para nós. Jesus veio e ele trouxe uma forma de vida, um estilo de vida totalmente diferente do que se vivia na época. Antigamente as pessoas julgavam, mentiam, enganavam, roubavam, elas eram religiosas, elas diziam que amavam a Deus, mas amavam mais o dinheiro, elas diziam que adoravam a Deus, mas elas adoravam mais as coisas, e Jesus veio e trouxe um estilo de vida diferente. Então, você quer saber se você tem um coração puro? É você começar a medir a tua fé, a medir o teu tipo de cristianismo que você vive diariamente. Como é que era o coração de Jesus? Jesus amava, Jesus, ele se compadecia dos outros, Jesus, ele ajudava as pessoas, Jesus fazia isso com alegria, Jesus perdoava quantas vezes fosse necessário, ele perdoava. Ou seja, tipo de sentimentos como preconceito, mágoa, mentira, falsidade,
inveja, ódio, esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, não tinha no coração de Cristo. Ele era totalmente diferente. Aí para a gente ter um coração puro, a gente precisa ter um coração semelhante ao de Jesus. Aí a gente chega nos dias de hoje, em que a maldade chegou de uma forma no coração do homem, que talvez algumas pessoas digam, mas isso vai ser impossível. Sim, às vezes pode até ser impossível. E por que é impossível para muitas pessoas hoje? Porque as pessoas não buscam mais a Deus. Elas não se relacionam mais com Deus como deveria se relacionar. E pastor, como é que deveria se relacionar? Simples. Quando eu me relaciono com Deus, quando eu falo com Deus, quando eu tenho tete a tete com Ele, a minha vida muda. Como nós vimos aqui 2 domingos atrás, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a luz dele traz sobre a minha vida os meus defeitos. Eu tenho 2 oportunidades, quando isso acontece, de me colocar diante dele e pedir misericórdia como Davi, ou de fazer como Saul e tentar arrumar desculpas. A gente vive hoje em meio a uma geração que, essa geração de hoje, eles não querem um relacionamento profundo com Deus. A maioria esmagadora não. A maioria esmagadora das pessoas que vão para a igreja hoje, elas não têm muito compromisso com Deus, elas não querem muito compromisso com Deus. Pastor, como é que eu meço isso? Simples. Você vê que hoje em dia, apesar de a Bíblia estar no celular, Bíblia está na internet, tem sites e mais sites na internet que tem Bíblia de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tradução, de tudo quanto é versão. Existe Bíblia hoje, Bíblias bonitas, letra grande, letra pequena, a NVI como nós usamos, a de Almeida antiga, a revista revisada, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia à vida, tem um monte de versões da Bíblia. Ou seja, você pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Mas hoje, com toda essa facilidade, as pessoas não leem Bíblia. A gente viu isso aqui domingo. Por que muita gente comete erro? Porque não lê Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia, se eu e você lêssemos mais a Bíblia, poxa, com certeza a nossa vida seria diferente. Foi isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 10 e 11, ele escreveu o seguinte: eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Ou seja, quando estes sentimentos que a gente viu aqui domingo, sentimentos que querem aflorar na nossa vida, sentimentos de raiva, sentimentos de ira, sentimentos de revanche, sentimentos de ódio, sentimentos em que a gente quer tirar satisfação, sentimentos de coçar a língua para falar mal das pessoas, para comentar sobre as pessoas, esses tipos de sentimentos, como inveja, como maledicência, que a Bíblia diz que são obras da carne. Quando nós temos o Espírito Santo e Ele habita em nós, quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós desejamos a presença dEle, ora, o que acontece? Quanto mais a gente deseja, mais a gente recebe. Eu não sei se você prestou atenção nas entrelinhas, no Salmo 51, Davi, em nenhum momento ele falou assim: Deus, não tira eu do reinado, Senhor. Eu gosto de ser rei. Poxa, Deus, eu amo tanto estar ali comandando o povo. Em nenhum momento ele falou assim: Senhor, não me tira a riqueza, porque Senhor, já pensou eu um rei pobre? Senhor, eu tenho tanta riqueza, eu vou perder essa riqueza por causa desse erro que eu cometi? Ele não pediu para Deus assim: Senhor, será que eu vou perder a minha família? Será que eu vou perder os meus amigos? Será que eu vou perder o meu trabalho? Não. A única coisa que ele preza e ele pede a Deus, ele fala o seguinte: Senhor, não permitas que o teu Espírito saia da minha vida, porque sem o teu Espírito eu não sei viver. Quer dizer, um homem que cometeu o erro que cometeu, tem esse desejo de continuar adorando a Deus, de ter o favor do Senhor, e ainda pedir: Senhor, nas entrelinhas, eu posso perder tudo, a única coisa que eu não quero perder é o teu Espírito dentro da minha vida. Nestes tempos que nós vivemos,
Salmo 51:10, que é a base de hoje. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Para a maioria dos cristãos de hoje, essa purificação da mente está ficando cada vez mais distante. E como eu disse, está cheio de gente dentro da igreja que tem feridas espirituais, machucados espirituais. Tem muita gente dentro das igrejas que estão vivendo, cantando as canções, que vive vindo aos cultos, ouvindo as mensagens, mas infelizmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque tem algumas coisas que na Bíblia estão bem claras, bem cristalinas, que às vezes eu fico pensando como é que as pessoas que estão na igreja cometem as coisas que elas cometem. Porque uma coisa é você cometer erros e pagar por eles, mas cometer erros quando você não conhece a Deus. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. São pessoas que nunca conheceram, que nunca viram a luz, que nunca tiveram um encontro com Deus. São pessoas que talvez passaram por uma religião, por outra, tal. Mas alguém que um dia conheceu Jesus, que entendeu o sacrifício dele na cruz, que entregou a sua vida para ele, e de repente volta a viver e praticar as mesmas coisas, poxa, isso aí, me desculpa a expressão, mas parece burrice. Que aí a conta vai ser até mais alta. Deus quer trabalhar em nós, como Deus queria trabalhar na vida de Davi. Agora, Davi queria, será que a gente quer? Tem algumas coisas, como eu disse, que estão na Bíblia bem claras. E uma delas, o próprio Davi escreveu. Acompanhe aqui no telão, no Salmo 24, no versículo 3, 4 e 5, ele escreveu: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Versículo 4 ele escreveu: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. 5. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Aí, trazendo para tudo que nós já estudamos aqui, irmãos, eu fico imaginando a mente humana. A gente está chegando num tempo, Daniel previu esse tempo. A gente está chegando num tempo que a mente humana está tendo muito conhecimento. Os homens hoje são muito inteligentes. As coisas que existem, as coisas que foram criadas, graças à capacidade que o homem tem de produzir, de reproduzir, de criar. Mas ao mesmo tempo, também estes grandes homens chegaram à conclusão, grandes cientistas, que nós, humanos, não usamos mais que 10% da capacidade que nós temos. Já visto que nós temos, por exemplo, 100% de capacidade e a gente usa apenas 10%. E esses 10% que nós temos, claro que isso não é a maioria, segundo os cientistas isso é a minoria, porque tem pessoas que usam 8%, 7%, 4%, acredita em você, da capacidade que tem dentro da mente. Agora, vamos trazer isso para a dimensão espiritual, porque nós recebemos, como diz a Bíblia, um novo coração. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Ai, que bom, glória a Deus. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui? Amém, todos, né? Amém, glória a Deus. Bom, eu não sei se você sabia, mas no dia que você foi batizado, você nasceu do Espírito. E nesse nascer do Espírito, a gente já estudou sobre isso aqui no primeiro semestre. Eu e você recebemos uma nova vida. Olha, nessa nova vida, são pernas espirituais, braços espirituais, mãos espirituais, olhos espirituais, ouvidos espirituais, boca espiritual, língua espiritual e mente espiritual. Amém? Dá para entender? Sim ou não? Amém?
Bom, se eu recebi uma mente, uma nova mente, agora em Cristo, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, agora a gente tem a mente de Cristo. Ele escreveu sobre isso. Bom, se eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho agora esse novo coração, como Davi pediu a Deus, me dá um coração agora puro. De que forma? Conforme Cristo tinha. Se eu tenho esse novo coração, o que eu tenho que fazer agora? Desenvolver esse novo coração. Desenvolver essa nova mente. Poxa, e como é que eu desenvolvo essa nova mente? Eu já falei aqui, é orando, é lendo a Bíblia, é buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Mas hoje, a maioria esmagadora dos seres humanos que existem na face da Terra, eles já estão acostumados a viver do jeito que vive. Está bom até para muita gente viver do jeito que vive. Se passar disso, é capaz dele se perder. Mas infelizmente você pode chegar à conclusão, meu irmão e minha irmã, que nós estamos vivendo tempos, como a Bíblia diz, que o ódio, que a inveja, que a mentira, ou seja, que as coisas iriam se multiplicar. O conhecimento se multiplicou, mas a maldade também se multiplicou. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque foi numa época assim que veio a destruição do mundo. Eu sempre gosto de ler esse texto e de meditar muito nele, Gênesis capítulo 6. Acompanhe aqui no telão, versículo 5. Diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Entenda essa expressão, arrependo-se, não é arrependimento que nós conhecemos. Versículo 8, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E o começo do versículo 9 diz que esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então, numa época de gente que tem a mente voltada só para fazer o mal, tinha um homem que tinha a mente voltada para Deus e para fazer o bem. Ou seja, é possível nessa época que nós estamos vivendo, de gente com a mente voltada para o mal, existirem pessoas que têm a mente voltada para o bem? Sim! Fala para a pessoa que está do seu lado, foi para isso que Deus te chamou. Amém? Mas, espera um pouquinho, eu não sei se ele acreditou, porque você falou para ele assim, foi para isso que Deus te chamou. Fala para ele assim, meu irmão, foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te chamou. Quem tem a mente de Cristo, quem tem essa mente espiritual, esse novo coração. E se você não tem hoje, daqui a pouquinho, porque eu já estou encerrando, você vai ter a oportunidade de falar assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero saber, ó Deus, como é que é estar na Tua presença. Eu quero me aproximar, eu quero estar junto a Ti. Eu não quero só cantar, eu não quero viver de fragmentos. Eu quero, Senhor, me aproximar de Ti. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero ter um coração puro. Pastor, mas e aí, eu vou ser tonto, bobão? Não. Porque Salomão, que tinha uma grande sabedoria, em Provérbios, ele escreveu vários. Eu vou ler parte do capítulo 6, está aqui no telão, Provérbios 6:12. Ele diz o seguinte: o perverso não tem caráter. Ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Versículo 13, ele pisca o olho, ele arrasta os pés, ele faz sinais com os dedos. Versículo 14, pois não? Pois não, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Amém. Tá, pois eu vejo. Valeu. Voltando, versículo 13 ou versículo 12, Provérbios 6:12.
o perverso não tem caráter. Ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Versículo 13, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Versículo 14, tem no coração o propósito de enganar. Ele planeja sempre o mal e semeia discórdia. Versículo 15, Salomão escreveu: por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Ou seja, quem tem esse tipo de coração, quem tem esse tipo de pensamento, e você já deve ter identificado, que você já deve ter conhecido pessoas assim dentro da igreja. Talvez você se lembre assim: poxa, eu conheci uma pessoa realmente na igreja que tinha um caráter perverso, aquela pessoa que vivia falando mal, que vivia semeando contenda. Pois é, uma hora a conta chega. A desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã, com o teu coração. Eu tomo com o meu. Porque Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Deus conhece o meu e o teu coração. Amém? Quero convidar você a ficar em pé agora, em nome de Jesus. Ainda vou citar um texto aqui no telão, acompanhe. Na verdade, 2 textos. Números 32. Quando Deus olha para o povo que saiu do Egito, preste atenção que isso é muito importante para mudar a história da tua vida. Preste muita atenção. O povo que saiu do Egito, eles saíram de lá com uma promessa de Deus. O povo que saiu do Egito, saiu de lá para viver uma vida abençoada. Amém? A Bíblia diz que Deus tem uma vida abençoada para aqueles que o buscam. Aí você fala assim: poxa, por que então que as pessoas não vivem essa vida abençoada? Talvez você fale assim: por que eu não estou vivendo? Números 32, 11. Deus falou o seguinte: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 12, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, que seguiram o Senhor com integridade de coração, como Noé. Mesmo todo mundo fazendo maldade, mesmo todo mundo falando mal, mesmo todo mundo praguejando, mesmo todo mundo reclamando, esses 2 homens, eles diziam o seguinte: obrigado, Senhor, cria em mim um coração puro, eu não quero nunca me afastar do Senhor. Versículo 13 diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com o seu mau procedimento. Então, irmãos, não adianta querer enganar os outros. Os outros você pode até enganar, Deus você não engana. Uma hora a conta chega. Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, Deus disse: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, não há nenhum outro. Versículo 40, obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Ou seja, tem muita gente que diz que é cristã, foi batizada, que tem uma nova vida, mas ele vive a vida velha. E a gente precisa aprender que algumas coisas têm que mudar, mas em nós, que a palavra é a mesma. Esta é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você quiser um coração puro, se você quiser ter uma nova vida, se você quiser ter um novo entendimento, começa a plantar agora para esse lado. Eu quero encerrar lendo um texto com você na Bíblia. Você que trouxe a Bíblia, abra aí no Salmo capítulo 1. Se você já leu, releia. Se você nunca leu, vamos ler juntos. Salmo capítulo 1. Aleluia.
Aleluia. Salmo capítulo 1, versículo 1, salmista Davi, ele escreveu: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, em algumas versões, escarnecedores. Versículo 2, como é feliz? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, medita dia e noite. Versículo 3 apenas, ele diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E ele encerra dizendo nesse versículo 3: tudo o que ele faz, por quê? Porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores, só até aí. Porque ele não vive junto com os zombadores, porque ele não vive nas práticas que os outros vivem. Por que Deus falou de Josué e Calebe? Porque Josué e Calebe não sentavam na rodinha dos fofoqueiros. Josué e Calebe, a visão deles era ampla, eles enxergaram o que os outros não enxergaram. Josué e Calebe, eles não sentavam, eles não viviam assim, eles tinham amizade, mas quando o cara começava a reclamar, eles meio que saíam de perto. Por quê? Porque eles não queriam ouvir aquilo, eles sabiam o Deus que eles tinham, tanto que Deus honrou a fé deles e eles entraram, porque eles tinham uma mente diferente. O que está faltando hoje no meio de muitos cristãos, irmãos, é essa mente de Cristo, é esse discernimento de entender que nós já não temos mais aquela vida. Não adianta você querer voltar para lá. Se você quiser voltar, você pode até voltar, só que, desculpa a expressão nordestina, você vai se lascar se você voltar para lá. A conta vai ficar até mais alta, porque agora você vai cometer erros que você tem consciência que você não devia cometer. Por isso que quando nós recebemos Jesus, as coisas velhas passam, aí tudo se fez novo. E agora eu tenho uma mente, a mente de Cristo. Agora eu não fico mais olhando picuinha, coisinha. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Você pode dizer assim: pastor, eu já cometi vários erros na minha vida. Sim, eu falei domingo aqui, eu também já cometi vários erros na minha vida. Mas um dia eu me coloquei diante do Senhor e pedi perdão deles todos. Deus me ajudou a pagar a conta. De alguns erros que eu cometi, eu paguei a conta. E paguei caro. Mas Deus sempre esteve do meu lado. Porque como Davi, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não vou desistir. Eu vou continuar firme. Porque eu sei que quando passar essa fase e começar a plantar coisas melhores, nós vamos estudar sobre isso domingo, eu sei que daí em diante eu vou começar a colher coisas boas. Amém, irmãos? Portanto, eu convido você nessa noite, antes da gente ir embora, orar, se você quiser, e falar assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Eu quero chegar no céu e te ver. Eu quero viver aqui em meio, fecha os teus olhos por um instante. Eu quero viver aqui em meio a uma geração perversa. Eu posso até viver em meio a uma geração ruim. Eu posso viver até em meio a uma geração de pessoas que, ó Deus, tem a mente voltada só para o mal. Eu estou às vezes vivendo, Senhor, em meio a familiares, a amigos, a pessoas com quem trabalho, que a mente deles é voltada para o pecado, para o mal, para a maledicência. De olhos fechados ainda, me lembrei de algo que um sobrinho meu, dia desses, estávamos almoçando e ele me disse, ele falou: tio, ouça isso de olhos fechados. Ele falou: quando eu estou nos eventos da empresa onde trabalho, parece que eu sou um ET. Porque hoje em dia o comum é todo mundo beber. Os jovens bebem. E ele chega e fala: escuta, você não bebe? Não, eu bebo Coca-Cola, bebo Fanta. E ele falou: as pessoas olham para mim como se fosse um ET. E eu falei: eu estou cansado de ficar justificando, eu nem falo mais nada. Eu vivo a minha vida e cada um vive a sua, cada um vai dar conta de si. Eu falei: pois você faz bem.
Estou falando de um jovem que tem 25, 26 anos de idade. Ou seja, nós podemos viver aquém do que se vive por aí. Nós podemos viver na contramão do mundo. Nós podemos ter um coração puro. Nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus, a começar aqui nesta terra. Nós podemos ter uma vida que tudo que a gente faz prospera. E só não prospera porque nós mesmos erramos, nós falamos coisas que não devíamos, nós pensamos coisas que não deveríamos pensar, e nós fazemos coisas que nós não devíamos fazer. E depois a gente vai vai vivendo, vai tentando ajustar, vai tentando, como Davi, arrumar daqui, arrumar dali, mas chega uma hora que a conta chega, e aí você tem que pagar. Aí você fala assim: pastor, eu cometi tantos erros. Sim, eu também já. E eu pedi perdão a Deus, e Deus está aqui hoje. E um dia eu pedi: Senhor, crie em mim um coração puro. E eu tive que pagar a conta, sim, porque o pecado Deus perdoa, mas as consequências a gente sofre. Ainda assim, Deus me ajudou, me fortaleceu, me capacitou para pagar essas contas que ficaram para trás. E agora eu tenho vivido o novo do Senhor, o tempo do Senhor. Portanto, de olhos fechados, se você está aqui hoje, é porque essa palavra é para você. Você tem a oportunidade de você viver uma nova vida, um novo tempo, ainda em 2019, ainda em agosto. Mas depende de você. Não adianta só cantar. O que adianta é se colocar diante de Deus e abrir o coração. E se for o caso, fale para Ele: Senhor, eu não me importo se eu perder alguma coisa por causa dos meus erros. O que eu não quero é perder a Tua presença, o Teu Espírito agindo em mim. Você tem essa oportunidade de orar, de falar com Deus hoje. Você que é jovem, você tem a oportunidade de falar com o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, por favor, me ajuda, me dá uma mente nova, um coração puro. Eu quero marcar essa geração. Por mais que digam para mim que eu sou tonto, por mais que digam para mim que eu sou bobo, por mais que digam para mim que eu sou crente, por mais que queiram, ó Deus, me julgarem, eu não estou nem aí. O que importa é o que vale o meu relacionamento com o Senhor. Eu te encorajo a orar, a falar com o Pai. Ele está aqui. Aproveite, fale com Deus. É você e Deus. Este é o momento, em nome de Jesus.